Boa tarde, pessoal. Bem-vindos a mais um Branding na Roda, o quinto dessa série, que é uma idealização da Marcas com Sal, que eu tenho o grande prazer e a honra de apresentar. Eu sou a Susan Betts e, como vocês já sabem, o meu barato é estratégia de marca, hoje mais focado em negócios de impacto. A gente hoje vai ter uma conversa muito legal com super líderes de marcas incríveis, o Itaú e a Decathlon, para falar do rebranding deles e dessas marcas no contexto de evolução e transformação. Então, para começar, eu queria puxar aqui a Ana Moura, que é CEO da Marcas com Sal. Oi, Ana. Oi, Susan, tudo bem? Muito animada aqui para a nossa conversa. Também, obrigada por estar aqui. Em seguida, o Cleiton Caetano, que é Head de Branding e Design do Itaú. Oi, Cleiton. Está no mudo. Cleiton, você está no mudo. Já comecei bem. Ficou de novo. Muito feliz de estar aqui. Não está aqui para mim. Vocês me escutam? Agora, sim, agora sim. Muito feliz de estar aqui com vocês. Vai ser um prazer. Obrigada, Cleiton, por ter aceitado o convite. E, por fim, a Liana Queriquian, que é CMO da Decathlon no Brasil. Oi, Liana, tudo bem? Oi, tudo jóia, tudo ótimo. Oi, Susan, Ana, Cleiton, obrigada pelo convite. Uma delícia, uma honra poder falar do assunto que eu gosto tanto. Que legal, que legal. Obrigada também a você, a todos aqui. É um episódio muito legal, já deu até para ver pela conversa que a gente teve essa semana antes, para a gente se conhecer melhor, e não vejo a hora da nossa audiência aqui compartilhar um pouco dessa conversa. Porque o mercado é dinâmico, as organizações mudam, evoluem, e a consideração do rebranding é uma constante. E por isso eu acho que essa conversa é super relevante para qualquer tipo de organização, seja ela pequena ou grande. Então, vamos lá, ao que interessa. Bom, Cleiton, vamos começar com você. Queria assim, colocar a base dessa conversa, né? Estabelecer os fundamentos, os pilares fundamentais dessa conversa. Define para a gente o que é um rebranding, o que a gente pode considerar um rebranding, dado que essa palavra é tão grande. Muito bem. Susan, vamos começar pelo começo, né? Bom, para mim, quando a gente fala de um rebrand, a gente está falando de uma reformulação de uma marca. Mas eu gosto de colocar em perspectiva, e todos os fóruns que eu tenho oportunidade de falar, que é a marca na sua perspectiva mais ampla, né? Não é a marca na perspectiva do seu elemento visual e simbólico, né? Gráfico, e sim a gente está falando de outros elementos que constituem essa marca. E eu posso citar um importantíssimo, que é cultura, né? Porque uma marca ela é construída de dentro para fora, então as pessoas que trabalham, né, aquela força-tarefa que impulsiona uma empresa, ela faz parte dessa marca e ela precisa vir junto com essa marca, com essa instituição. Então, cultura é um elemento muito importante na construção de marca. Hoje em dia, não dá para falar de reformulação de marca ou evolução sem considerar uma proposta de valor, né? Essa marca está sendo necessária, né? As pessoas precisam, né, dessa marca. Se essa marca sumir, as pessoas vão sentir falta dela. Então, não dá para falar de rebrand sem pensar em proposta de valor, assim como não dá para pensar também em marca sem pensar em experiência. Hoje, a construção de uma marca, ela se dá 80%, 90% nessa experimentação que uma marca e as pessoas têm da marca, enfim, nessa troca, independente do ponto de contato, né? Caíram-se as barreiras, né? O que a pessoa tem de expectativa no streaming dela, de começar, e aí pegando o meu setor, né? A pessoa abre o streaming dela e tem a série que ela assistiu no segundo que ela parou. Ela não consegue identificar, quando ela for tratar com o banco dela, ela vai ter essa mesma expectativa, né? Pô, como você não sabe da minha história? Como é que você não tem? Então, essas barreiras, elas caíram das indústrias. Então, experiência também é um fator muito importante para a gente considerar num rebranding. Eu não posso falar de rebranding sem pensar em narrativa, que é essa conexão emocional, né, que as pessoas têm com as marcas. E, por fim, não menos importante, obviamente, para amarrar tudo isso, a expressão. Então, que todo esse movimento ele aconteça de forma consistente e coerente do ponto de vista de expressão, visual, verbal, sonora, olfativa, enfim, para mim, o rebrand é essa reflexão mais ampla da marca.
Legal. Obrigada, Cleiton. Que embasamento muito bacana. Liana, você quer complementar? Claro, ficou um pouco difícil depois dessa aula do Cleiton, mas eu acho que eu vou falar o que para mim não é um rebranding. Talvez possa ajudar também a audiência, que para mim, definitivamente não é um produto de prateleira, né? Acho que tendo passado por rebranding em algumas marcas e agora vivendo também em Decathlon, acho que o mais importante é a gente entender que acho que as pessoas colocam muito, né, o rebranding num lugar único, né, de uma transformação de marca, muitas vezes, na maioria das vezes, infelizmente, ligado só à estética, e definitivamente não é, né? Acho que o rebranding sempre passa primeiro, antes de tudo, num processo de reflexão sobre o negócio, para além da marca, né? Então, o que eu sou, o que eu quero, como eu quero me mostrar, como eu me mostro e como as pessoas me percebem, como eu quero que as pessoas me percebam. Eu acho que tem esse lugar muito de escuta ativa e de reflexão para muito antes de entender, porque muitas vezes até se aprofundando nesse trabalho, nesse entendimento prévio, nessa reflexão estratégica profunda, prévia, talvez o rebranding nem seja necessário naquele momento, você vai identificar outras questões ali que você precisa olhar dentro do seu business. Uhum. É muito legal isso que vocês estão trazendo, e é muito interessante vocês tendo começado muito antes de chegar à parte da expressão, da estética, né? Porque aquilo que, em geral, fica para as pessoas mudou o logo, mudou o nome, tudo isso que vocês estão falando, que o processo e a motivação começa bem antes, né? E eu queria puxar a Ana aqui, porque a Ana, como CEO da Marcas Consal, você vê muitas coisas, tem muitas conversas com empresas de diferentes tipos, né, Ana? E aqui o Cleiton e a Liana falaram mais do ponto de vista, eu acho, do rebranding de organizações, né? Mas tem muito rebranding de produto, de marca de produto. Tem alguma diferença para você? Boa pergunta, mesmo porque a maioria dos casos que eu já me envolvi são de empresa, mas eu acho que o componente consumidor, né, ele entra com muito mais força, tem muito mais comportamento, tem muito mais tendência, muitas vezes quando a gente pensa em produto, né? E eu acho que essa é uma diferença relevante aqui. Eu acho que tem um componente que eu acho que a gente poderia pensar junto, que é esse equilíbrio que o rebranding pede entre a essência, né, de uma marca e o seu conteúdo, o que faz ele ir para frente, né? Essa ponderação entre me conectar ao surgimento do meu negócio, a minha razão de existir, aquilo que foi fundante, né, na minha organização e aquilo que me desloca para frente, né? Tem uma pergunta, era isso que eu vou passar daí a bola aqui para a Liana e para o Cleiton, que sempre é feita para nós quando a gente está nessa função de coletar briefings, né, de entender as problemáticas dos nossos clientes, mas como é que eu vou saber aquilo que se mantém e aquilo que eu desloco, né? Como é que eu sei, assim, com certeza, além da minha própria percepção, porque eu estou aqui dentro, né? O que é o ativo de verdade, né? O que permanece e o que eu posso abrir mão, né? Queria passar a pergunta que eu escuto para o Cleiton e para a Liana, para escutar deles esse racional, né? Que eu acho que é muito bacana em rebranding. Quer começar essa, Liana? Pode ser. Obrigada, Joia. Cleiton. Vou começar porque acho que acho que essa é uma pergunta maravilhosa para você também, para todo esse processo de Itaú. Você sabe já nas nossas conversas prévias que eu sou fã, imagino a complexidade desse trabalho. Mas para mim, Ana, eu acho que tem um pouco, para mim, de uma escuta muito ativa do seu público, dos seus stakeholders. Eu acho que muitas vezes esse processo do rebranding vem de uma intenção ou vem de uma vontade, muito mais do que uma necessidade. E escolher o que fica e o que vai muito de você ter um profundo conhecimento de para quem você está entregando aquela marca. Que eu acho que, ultimamente, com toda essa evolução de dados, tecnologia, muitas vezes a gente fica muito preso no número, no dado, e não vai lá de fato se aprofundar e entender para quem, né? E por que eu estou fazendo isso,
e tem que estar junto, gente, assim, tem que gostar de gente. Quem gosta de marca tem que gostar de gente, desculpa, mas tem que gostar de estar no campo, de entender as pessoas. Eu que venho mais de marcas de consumo, né, que talvez é um pouco uma outra realidade, pensando em qualquer negócio, tem que querer entender os seus stakeholders, os seus públicos, para de fato entender o que fica e o que vai. E tem uma pitadinha, acho que ninguém quer fazer um rebranding sem pensar em inovação, né? Tem um passo também no incerto que é preciso dar, né? E eu acho que uma intuição também com tanto dado é muito importante nesse processo, né? Você olhar também para de fato o que você está enxergando para além do que você tem na mesa. Então, a única certeza que a gente tem hoje é a incerteza, né? Então, o framework de inovação, para mim, nesse processo de rebranding, é um passo um pouco no não seguro, né? No incerto. E que tem que, né, com base, acho que eu passei por tantas decisões, ai, tá demais, putz, será? Tem que ter muita coragem para fazer um rebranding e trazer inovação junto. Eu acho que isso que eu sinto às vezes um pouco de falta nos rebrandings que eu tenho visto, né? Muito mais de novo pela estética, mas faltando um pouco da inovação e olhando um pouco mais para o futuro. Cleiton, desculpa. Desculpa, Cleiton, eu só vou engrossar o caldo um pouquinho, porque a Ana colocou uma pergunta e acho que a Liana colocou uma outra que eu vou juntar, né? Ela trouxe por que fazer um rebranding, né? E só para juntar as perguntas antes de você responder, que às vezes eu acho que rebranding é que nem prefeitura, né? Assim, mudou o prefeito, muda a obra, muda a cara, muda o logo, e às vezes pode ser isso numa organização, né? Entra um líder novo, quer deixar sua marca, é assim, não é assim. Então, fica juntando assim, o que a Ana e a Liana falaram, assim, por que fazer um rebranding? Quando é que é a hora certa mesmo? Muito bem. Sempre é muito difícil a gente acho que todo rebranding também tem uma discussão, né, que acontece depois, se está certo, se está errado. Eu acho que as melhores pessoas para responder isso é quem está dentro do problema, né, para entender e tem todas as variáveis para poder trazer o ponto de vista, né, porque muitas vezes a gente tem uma avaliação parcial, né, das tomadas de decisão, por mais que as empresas coloquem, seja por ponto de vista de comunicação daquele rebrand, às vezes todas as informações não vão para o mercado, porque sempre tem informações sensíveis, né? Mas o que eu acho que é importante para um bom rebranding, né? É um movimento que respeite o momento, o momento e o contexto da empresa na perspectiva dos clientes, né, que é um pouco do que a Liana traz, né? Quem trabalha com marca precisa gostar de gente, precisa estar atento, né, para esses movimentos. Então, entender se a sua marca está se conectando com as pessoas, se a sua marca, do ponto de vista estratégico da companhia, também se conecta, assim como o mercado também, né? Porque a gente tem a influência do mercado. E aí, na minha trajetória, do que eu aprendi ou do que eu faço reflexão, eu destaco, acho que 3 pontos para um momento de você fazer um rebranding, da necessidade de um rebranding, né? Eu acho que tem um primeiro ponto onde você você olha para os seus concorrentes, né? O mercado mexeu tanto que aí você se coloca lado a lado e você fala assim, poxa, eu acho que eu estou ficando para trás, né? Meus principais players, eles se movimentaram e acabaram se posicionando e automaticamente eles me desposicionaram. Eu acho que é um momento da gente colocar isso em perspectiva e falar, acho que está na hora da gente fazer algum tipo de mudança. O segundo, eu acho que, e para mim esse é o mais relevante, né? Eu acho que é o que todo rebrand deveria levar em consideração, que eu tenho alguma mudança muito significativa na minha proposta de valor, eu tenho uma mudança muito significativa na minha organização, na minha estrutura, alguma mudança que tem um impacto estruturante muito grande na minha oferta, no meu produto, no meu serviço, é um momento também muito importante, e eu acho que daqui saem os bons exemplos de rebranding. E, por fim, não menos importante, mas também acontece que há algum problema reputacional ou crise que a sua empresa esteja passando e você precisa atuar para ajudar nesse momento de crise que uma empresa possa passar. Então, para mim, acho que os bons rebrandings, eles nascem a partir do momento que você tem consciência de qual o problema que você precisa atuar. E para mim, eu classificaria de ordem prática nessas 3 caixinhas, assim.
É super legal, Cleiton, muito didático isso, esses 3 cenários, né? Às vezes a gente vê, até como consumidor mesmo, e nós somos profissionais de branding, a gente fica sempre tentando entender a motivação que está por trás, às vezes não está claro na comunicação, na experiência, né, naqueles pontos de contato que vocês mencionaram no começo. E em contrapartida, é legal também a gente aprender com os erros alheios, né? Com os erros dos outros. Quando é que um projeto de branding dá errado? A gente pode até falar que é quando aquelas motivações não estão claras, né? Esses cenários que você pôs, mas a gente pode ser honesto aqui. O que mais que acontece quando um branding dá errado? Liana? Ai, posso falar um pouquinho disso. Para mim, para mim, a falta de coerência. Falta de coerência. A gente, não adianta, para mim, a promessa, né? Quando você faz um rebranding, você precisa ter muita clareza se você de fato vai conseguir entregar aquilo. E isso não quer dizer que no dia zero você vai estar com todo 100% entregue. Mas tem uma lógica importantíssima de você entender o que é inegociável, né, dentro dessa mudança. E o que eu vejo quando dá muito errado é quando você tem no coerência. A estética não conversa com a ética, que é uma coisa que a gente fala muito no branding, né? Então, a estética precisa estar muito consistente, senão até num certo momento pode parecer encantadora, pode ser sexy ou atrativo e aquilo cai por baixo. Eu tenho a sorte hoje de estar com várias áreas hoje dentro do marketing, dentro da companhia, e para mim essa clareza de que esse projeto de rebranding dentro do marketing, estética, campanha, loja linda, tudo maravilhoso, uma experiência ruim digital, uma entrega mal feita, aquele produto que não chegou da forma, destrói essa experiência de marca. Então eu acho que hoje os rebrandings que eu tenho visto que tem dado errado, até eu como cliente também, é um pouco dessa falta de consistência e peso de importância. Às vezes dá muito peso para importância, e às vezes a gente fala da tartaruga que vai passando e ninguém está vendo, muitas tartarugas passando, porque de fato está complexo gerir. Está complexo gerir todas as expressões de uma marca, gerir todas as experiências de uma marca. Está muito complexo, né? E o consumidor hoje, o cliente, a tua audiência, está com muito mais acesso, muito mais facilidade e muito mais exigência, como o Cleiton deu o exemplo do streaming, mas também a gente sabe tudo que a gente está vivendo, principalmente aqui, obviamente, nas grandes cidades, né? Saindo aqui, não saindo da nossa bolha, mas olhando para as grandes cidades, na questão da logística. Então, a expectativa do cliente hoje ela é completamente não é mais por segmento, né? Não é, a gente não está olhando só para o nosso segmento, a gente está uma expectativa e um diálogo que ele é constante. Então, a complexidade de gerir todas as expressões de marca nesse ambiente super complexo que a gente está vivendo, eu vejo muita tartaruguinha passando, né? Porque eu falo, o rebranding, de novo, ele para, de fato, ajudar e aportar no business, olhando para o cliente, entregando essa proposta de valor do começo ao fim. Então, quando não tem consistência, para mim, coerência, também coerência, tá? Consistência acho que é uma coisa, coerência também é super importante dentro desse processo, porque às vezes tem rebranding que estica demais daí, né? Daí não, eu quero ser isso, mas quero ser não é isso, para você chegar lá falta muito. Então, enfim, um pouco desses elementos que eu entendo que podem ser aí um ofensor aí no processo de um sucesso de um rebranding. Isso que você traz sobre as tartarugas que vão escapando, acho que dá bem a dimensão da complexidade, da abrangência da responsabilidade da função de branding, né, e de todos os pontos de contato, stakeholders internos, com quem você tem que trabalhar para assegurar que aquela visão, né, aquela ética da marca que você mencionou, está bem compreendida, está bem absorvida na compreensão daquelas funções que aí são responsáveis por entregar aquela experiência, né? Ana, queria puxar você de volta, assim, ainda falando de brandings mal feitos, ou até bem feitos, de repente se dá 1 ou 2 exemplos de, sei lá, um bem feito, um mal feito, ou a gente pode fazer uma roda aqui de né, alguns exemplos
a nossa audiência concretizar, assim, por que você achou que o exemplo foi bem feito, qual é o exemplo, ou qual é o exemplo do mal feito e por quê? Vamos começar por você, Ana. Muito bem. Eu estava, assim, para a gente ter um pouco, assim, né, de histórias pelas quais passamos, né, embora uma marca que talvez não tenha um conhecimento tão abrangente pela audiência aqui, mas que eu acho muito bacana pelo que ele representa, né, que foi uma marca que a gente conduziu tempos atrás, que é um laboratório farmacêutico na Bahia. E eu queria relatar esse case, porque eu acho que é um acerto que poderia ter levado ao erro, né? A decisão, existiu ali um trabalho de posicionamento de marca, então, um diagnóstico, posicionamento de marca, a gente chegou num novo conceito que foi tangibilizado numa expressão, que é isso que o Clayton também levantou ali atrás, né? A importância da expressão disso, né? Que ela acaba sendo a minha maneira mais prática e tangível da gente contar uma mudança de posicionamento, de operação, de nova oferta, etc. E a decisão desse CEO na frente ali de 3 caminhos alternativos de expressão foi escolher por aquele que representasse o exato passo estratégico que ele estava dando, e não aquele que ele tinha mais afinidade estética. Voltamos de novo no caso da Liana, né, da estética, né, o quanto você pode se mobilizar por uma coisa que você fala, nossa, aqui realmente a minha logomarca agora, a minha expressão, minha identidade é maravilhosa. Ele olhou para aquele caminho, retroagiu, falando, mas o que mais me representa o meu momento presente é esse outro, que não é a minha preferência estética, mas ela é a minha escolha mais acertada do ponto de vista estratégico. Então, com esse exemplo, que é um acerto do ponto de vista de decisão, eu trago, né, o quantas vezes o que te faz decidir pela expressão da sua marca é muito mais a sua afinidade estética ou aquilo que conversa com o modismo estético, né? A gente pega as ondas, né, do design, né? E às vezes você quer navegar essa mesma onda, mas ela não representa justo o que você precisa do ponto de vista estratégico de marca, né? Então, acho isso uma história interessante, assim, para dividir com vocês. Enfim, eu tenho múltiplas histórias, mas eu acho que eu lotaria aqui de exemplos. Acho que a gente queria passar, né, um pouco para o... Não sei se o Clayton... Posso pegar esse gancho aqui, porque tem um caso, né, sempre é delicado, né, a gente falar de rebrands que não deram certo, enfim, né, sempre é meio que um terreno meio perigoso, mas tem um caso de um rebrand que não deu certo e ele foi muito importante na minha história do rebranding com o Itaú. A gente fez o trabalho do rebranding do Itaú em parceria com a Pentagram e o Michael Beirut, um cara super experiente, né? O líder do time da Pentagram que estava com a gente. Um dia ele usou numa reunião nossa, naquele início de conversa, do tipo, cara, o que a gente, naquela conversa profunda que a Ana até provocou, o que a gente tem que manter, o que a gente tem que evoluir, o que a gente tem que deixar para trás. E ele trouxe a seguinte frase: momento de rebranding para uma empresa é um momento tenso. E aí ele usou o seguinte termo: ninguém quer ser o CEO da Tropicana. Aqui nos Estados Unidos é muito emblemático, né, esse rebranding que na primeira semana que eles mudaram embalagem, logo, eles perderam 20% das vendas. E isso, automaticamente, eles deram um rollback, voltaram e falaram assim, não, peraí, as pessoas não estão se conectando com a nossa marca, erramos, reconhecemos os erros e voltamos atrás. Então, quando ele traz isso, ficou um aprendizado para o mercado, e não só um aprendizado do ponto de vista de que a gente precisa entender o valor, porque a gente sempre fala assim, a estética, mas a estética ela é importante, né? Ela precisa ser considerada, e a gente não pode abrir mão, que pesquisar é importante, né? Que a gente entender que a comunicação que a gente faz na hora de um rebranding, ela é crucial para que a gente consiga trazer o máximo de informação possível para que as pessoas entendam aquele movimento e que um risco de ruptura, ele é grande, né? Então, essa frase, né, ninguém quer ser o CEO da Tropicana, ela me acompanhou durante os meses de trabalho no rebranding do Itaú, porque não é um momento trivial para nenhum executivo liderar, principalmente para o CEO que tem que tomar a decisão. É super legal esse exemplo, Clayton, que isso foi em 2008, já faz um tempo, e mesmo sendo 2008, 16 anos atrás, ele ainda está na memória das pessoas, porque
voltando àquela conversa sobre a diferença entre, né, rebranding corporativo e rebranding de produto, no rebranding de produto você tem um impacto imediato na gôndola, né? Se você não é reconhecido, se você não mantém, de novo, trazendo a pergunta da Ana, o que você tem que manter num rebranding? Se você não mantém alguns dos ativos da sua marca que te fazem ser reconhecidos, a ponto da pessoa, né, esticar o braço, a mão e pegar o suco, né, que está sempre na geladeira da pessoa, é complicado, é muito complicado e arriscado isso para o seu negócio quando você está... quando o seu negócio é do dia a dia, né? Da escolha do dia a dia, do reconhecimento dia a dia. Liana, você quer fechar essa pergunta para a gente? Eu posso fechar falando de um que eu acho que deu certo? Claro. Posso? Não, eu estava lembrando, eu tenho acompanhado um movimento que eu estou achando incrível, e daí acho que dentro das partes mais teóricas de metodologias podem ter várias críticas, não trabalhei, eu estou acompanhando como cliente, que é o rebranding da Swarovski global. E eu acho que esse rebranding, para mim, eu conheço a Carla, enfim, que assumiu a direção desse lugar no Brasil, e um pouquinho de barulho, vocês estão ouvindo? Agora fechou, obrigada. Eu tenho acompanhado e para mim assim tem sido eu que trabalho também trabalhei muitos anos com beleza, então esse diálogo com moda sempre teve um pouco presente na minha rotina também. O salto para mim que foi dado em termos de uptight appeal da marca, né, em termos de desejabilidade e de um jeito com muita consistência e com muita ousadia, para mim, coragem ali para fazer um movimento, para mim, que está sendo muito, muito legal de ver. Eu tenho acompanhado, então, desde o desafio, né, com tantas lojas, uma marca global também um pouco parecido com o desafio que eu estou vivendo também agora em Decathlon. E a importância eu lembro que falei com ela, putz, como que estão fazendo com as lojas, né, etc. Ela falou, sim, impossível fazer todas as lojas, né, mas a gente está fazendo um corner aqui primeiro, né, porém, a consistência, por exemplo, quando você lança um produto completamente alinhado com a nova proposta de valor, completamente alinhado com o posicionamento, com uma super celebridade global, e ao mesmo tempo você consegue setar essa coerência com esse mesmo lançamento no mesmo dia aqui dentro do shopping aqui em São Paulo. Então, o que para mim eu tenho aprendido com esse rebranding da Swarovski, né? Primeiro, uma nova forma de marcas globais se conectarem com os mercados. Então, acho que tem um pouco desse olhar, a gente pode conversar um pouquinho sobre isso mais para frente, mas acho que esse olhar de consistência de uma marca global e a ousadia também, que eu comentei um pouco de inovação na estética e na roupagem e na entrega em produto, porque assim, o produto ali é o que conta da história, então eles conseguiram entregar uma promessa de comunicação, campanha estética, que no produto está ali muito claro a entrega. Eu tenho visto imagino quão complexo está sendo esse rebranding dentro de uma empresa tão centenária, enfim, e com tantas empresa familiar, né, e centenária, com tantas questões para serem tratadas, mas na ousadia da inovação, da reinvenção do business sem perder a essência. Tenho acompanhado e aplaudindo esse trabalho. Que legal, Liana, que você está aprendendo com isso e você já traçou vários paralelos deles com a Decathlon, que daqui a pouco você vai falar, e vocês e o Itaú têm muito em comum, né? Vocês têm lojas, o Itaú tem agências, então tem essa questão de, né, como é que você faz o rollout de um rebranding com marcas que têm uma manifestação física, espacial, tão abrangente, né? Mas antes da gente passar para essas perguntas específicas, eu vou de vez em quando puxar algumas perguntas aqui da audiência, então, por favor, adicionem os seus comentários aqui. Vou pegar uma pergunta do Herbert Hanna para a gente fechar esse bloco aqui, que é como vocês equilibram a essência da marca com a necessidade de adaptação durante o processo de rebranding, especialmente em empresas de grande porte com públicos tão diversos. Clayton. Acho que essa é a pergunta de 1 milhão e ela acontece a partir do trabalho, né? Acho que a gente
tem que todo rebranding, eu acho que assim, todo rebranding, pelo menos os cases que eu acompanho e eu vejo na maior parte cases de sucesso, são aqueles que respeitam a origem, respeitam a essência e trazem isso como base, né? Como base de sustentação para que isso faça sentido e tenha uma continuidade, não tenha uma ruptura. Obviamente que tem alguns casos que precisam de alguma ruptura, mas no geral eu vejo esses cases que são evolutivos, né? Porque a gente está contando a história e são marcas que têm anos, né? Então a gente manter essa origem, ela é muito importante. Por um outro lado, você precisa estar alinhado ao espírito do tempo, né? O que a gente fala, né? Se eu não faço movimentos que sejam adequados para a sociedade naquele momento, e quando a gente fala de marca, a gente não está resolvendo a marca para hoje, né? Porque ele é um ativo perene, a gente sempre tem que projetar ela, né? Para o tempo, ela não adianta ela funcionar hoje, especificamente no dia 1º de novembro de 2024, e daqui a um mês você já perdeu, né, essa onda, né? Então a gente precisa olhar com um pouco mais de perenidade. Então, para mim, aqui, esse é o desafio que o trabalho ele vai te trazer, né? Observando todos os seus desafios de negócio, como a gente já, para não ser repetitivo, né? Alinhado às expectativas das pessoas, e você vai poder dosar qual percentual dessa sua evolução ela está lastreada pelo passado, mas em hipótese alguma a gente pode ficar só no passado, a gente precisa trazer esse elemento novo, esse elemento do contexto atual e, de preferência, que ele seja um pouco mais perene, que ele não se fique já velho antes até do seu lançamento, porque como você mesmo colocou, né, Susan, implementar um rebranding, principalmente para uma grande empresa em uma estrutura que tem uma escala, seja ela, no meu caso, Brasil, mas de um porte continental, com alguns países da América do Sul, seja no caso da Liana, que tem uma atuação mais global, né? Então, leva-se tempo. Então, a marca ela precisa ser future-proof, né? Ela precisa se durar um tempo mais do que o momento que você está implementando, né? Então, para mim, eu acho que essa é a grande destreza de um grande trabalho de rebrand, fazer o equilíbrio. Para mim, acho que como tudo na vida, acho que tudo na vida tem um equilíbrio que ele é mágico ali, né? O ponto ótimo das discussões. Saber o ponto ótimo do rebranding, né? Como a Ana falou, nesse espectro de mais ousado, menos ousado, mas já que você apontou a Liana, Liana, de repente você responde essa pergunta do Herbert, já falando da Decathlon, né? Que, como você falou das Swarovski, né? Tem muitas coisas em comum, né? Não só é uma empresa que tem um footprint, né? de lojas, mas também uma marca global. Muita gente não sabe que a Decathlon também é uma empresa familiar, né? Se eu não me engano. Então, se puder falar disso, né? Desse equilíbrio, como é esse equilíbrio no projeto de rebranding da Decathlon e as complexidades também, por vocês terem essa abrangência global, e se é mais fácil ou não é fazer um rebranding num contexto de uma empresa familiar. Ixi, eu vou precisar acho que de 1h30, pelo menos, para contar essa história. Tô brincando. A gente vai ter vários episódios sobre esse. Não, eu acho. Bom, primeiro, para voltar a perguntar, acho que começa com a história da essência, né? Eu acho que eu tenho a sorte e o privilégio da minha carreira de ter passado por empresas que tinham já propósitos muito fortes, né? Que não se transitam, né? Não se transformam com propósitos de marca. E na Decathlon também tem esse presente dentro do varejista de esporte, dentro do varejo. É uma empresa que, desde que nasceu, existe para mover as pessoas através das maravilhas do esporte, né? É uma empresa que e mover significa muito do acesso, né? Também o primeiro preço para você experimentar um esporte novo na Decathlon é muito consistente. A gente não abre mão do primeiro preço em qualquer esporte, para que a pessoa consiga experimentar novos esportes, entender se aquele esporte até se aprofundar, mas essa essência não muda. Então, quando abrir mão, né, como se conectar, não se perder da essência, eu acho que tem a sorte na Decathlon dessa essência não mudar. Mas tem um aspecto super interessante nessa mudança, que acho que alguém já comentou aqui, agora eu não lembro quem, que é a cultura, né? Então, Decathlon tem uma cultura muito própria, muito linda, com base de um gerenciamento humano, né, muito proprietário, muito inspirado e usado o esporte
para todos os atributos que o esporte traz de benefícios para o ser humano dentro da cultura da empresa também. Então, a gente pratica esporte juntos em reunião de time, o time das lojas praticam esporte juntos e todos os esportes possíveis que vocês possam imaginar. Então, tem um aspecto da cultura que é muito interessante. E eu tenho 1 ano e meio, mais ou menos, de Decathlon. E eu cheguei antes do rebranding, né? O rebranding já estava começando a ser construído. Eu gosto de falar desse tema porque quando eu entrei existia uma discussão institucionalizada na empresa se você é ou você não é Decathlon, assim, essas pessoas novas que vêm são Decathlon, não são, a gente está perdendo nossa essência. Não era uma discussão sobre marca, era uma discussão sobre cultura. E foi impressionante quando a gente relançou a marca, o quanto isso voltou a conectar as pessoas globalmente de um jeito muito legal. Embora, claro, ainda tenha muitas questões, essa transformação não é uma transformação fácil, mas nesse lugar da importância da cultura, dentro desse lugar da transformação da marca, né? Ela é muito... Quando eu vejo as pessoas trabalhando separado, EVP, brand, marca para fora, marca para dentro, gente, a marca é uma só, né? Assim, não dá. Então, claro que tem nuances, né? Claro que tem metodologias e tem, obviamente, drivers e necessidades diferentes, mas a marca é uma só. Então, eu acho que tem esse aspecto que contribuiu muito para a Decathlon. Você comentou sobre a Decathlon ser uma empresa familiar, sim, do Grupo Mulher, é um grupo gigante que não tem só a Decathlon. Recentemente, o Chairman Global visitou o Brasil. Eu gosto... Ana, tá vazando um pouquinho de novo o som só. Desculpa, Obrigada. gente. Imagina. Eu gosto de contar um pouco dessa visita, porque essa proximidade do Chairman da empresa familiar, né, o Chairman Global da Decathlon, veio fazer uma visita no Brasil, a acessibilidade, a escuta ativa, os valores humanos, a gente chama de fundamentos humanos, né, mas os valores da empresa são muito vividos e muito coerentes com o que eu coloco para fora, com o que eu vivo na loja. Então, acho que depois me contei no chat experiência de loja, porque eu acho que tem um ativo ali de experiência de loja muito importante, mas é muito legal e é uma coerência entre quem somos, o que mostramos dentro desse aspecto. Por que eu estou contando tudo isso? Porque, na minha visão, fazer um rebranding numa cultura tão forte, numa proposta de valor tão forte e consistente, é muito mais fácil. Essa é a minha visão, tá? Quando eu não tenho por que eu existo, quando eu tenho que refletir para o divã, entender por que eu existo, por que eu estou aqui como marca, putz, daí eu já passei por esse processo também em outras marcas, de ter que ir para fazer um processo de terapia de marca. Cara, será que tá ou não tá coerente? Então, acho que para mim esse aspecto começa na minha proposta de valor e no porquê que eu tô ali, porquê que eu existo. Então, esse é um lugar. A complexidade para mim de transformação de uma marca global, de novo, acho que é muito mais complexo, por isso que eu admiro Swarovski nesse lugar. O atributo de moda, de cultura de fashion ali, ela conseguiu ser muito coerente. Até dou exemplo também de Louis Vuitton, né? Louis Vuitton com a coleção da Yayoi Kusama, assim, não é que foi em Paris, né? Eles conseguiram usar a loja como mídia em todos os lugares e os lugares que não estavam no celular. Acabou, a gente não tem mais essa... Então, para mim, a gente ainda não aprendeu a trabalhar empresas globais com relação a rebranding, porque no fim, a divisão em distância geográfica não existe mais, né, gente? Assim, não existe mais. Está tudo no seu celular. Então, acho que de fato tem essa facilidade. E a facilidade de Decathlon tem um propósito que conversa da Índia à China, à Europa, ao Brasil. É um propósito que é muito coerente. Claro que tem nuances, talvez na China, obviamente, com alguns outros esportes. Tem esportes que são coerentes em todo o país. Na Europa, o ciclismo é mais forte. Aqui, obviamente, futebol, mas no olhar de entretenimento. Quais são os outros aspectos do país? Mas nesse olhar muito mais coerente de propósito. Então, quando você faz um rebranding global, onde você não tem tanto essas nuances de cultura em diferentes países, também fica um processo muito mais fácil. O que é mais difícil para mim dentro desse sistema é uma mudança numa empresa que sempre fez do mesmo jeito a mesma coisa, né? Eu acho que, como toda empresa que está há muitos anos no mercado, com uma cultura muito proprietária, muito consolidada, a transformação dos processos e da governança é muito mais complexa
do que uma transformação da estética, né? Então, e eu não minimizo esse aspecto no rebranding, porque, de fato, acho que alguém colocou aqui no chat sobre os stakeholders internos e a coerência e a consistência na importância desse movimento. Então, eu acho que, como uma empresa global, o maior desafio é, de fato, essa governança e essa conexão entre os principais stakeholders na priorização, tanto dos investimentos, né, e quanto os esforços como um todo, e também de engajamento, claro, num processo tão robusto como esse. Não sei se eu passei por todas as perguntas, Susan, porque foram muitas, mas acho que dando um overview um pouco desse movimento que a gente está vivendo lá. Liana, Eu queria, Su, posso inverter e te perguntar sobre a sua experiência Microsoft, que eu acho que ela é tão valiosa quanto todas as que temos aqui. Queria te perguntar um pouco, quando você esteve, né, ali vivendo Microsoft no processo de rebranding, qual foi a sua percepção de maior desafio? E uma curiosidade que eu tenho daí sobre implementação, que é se você naquele fazer, se você tinha consciência do que seria implementar e da dimensão que a implementação acaba tomando, por mais que a gente planeje, né? Assim, eu queria saber se você tinha a visibilidade do desafio que seria, né, em que medida? Legal. Bom, Ana, obrigado. Agora eu que vou para o divã aqui e me tornar entrevistada. Para os que não me conhecem aqui na audiência, eu liderei a estratégia de marca da marca corporativa da Microsoft entre 2011 e 2019. Fiquei 8 anos e meio na Microsoft e passei por esse rebranding, né, como parte da equipe que orquestrou isso. Obviamente, tem muitos stakeholders responsáveis por isso dentro de uma empresa tão grande, tão complexa, tão global. Mas a gente já tinha feito o rebranding das marcas de produto. A gente tinha uma estratégia de que essas marcas todas parecessem como se elas tivessem vindo do mesmo ecossistema conectado, né? A gente passava de uma fase de produtos separados para um ecossistema mesmo, né? Dos produtos terem interoperabilidade. E a marca corporativa começou a aparecer como se ela fosse de outra família, né? A marca Microsoft, se vocês se lembram, era aquela coisa meio em itálico. Elas não casavam, mas uma coisa é você mudar a marca de produto, outra coisa é a marca corporativa. Então tinha uma certa resistência e relutância, até que, acho que a gota d'água, óbvio que não foi o principal motivo, mas uma gota d'água importante para esse rebranding, né, ser aprovado, foi que naquela época a Microsoft tinha poucas lojas físicas mesmo, tinha uma em Seattle ou duas em Seattle e de repente uma ou outra em outros lugares dos Estados Unidos, mas ela se preparava para abrir 100 lojas nos próximos 1 ou 2 anos. E isso, obviamente, é um custo né, de real estate, um custo de físico, também de como é que a sua marca vai aparecer na rua, né? E naquela época essas duas lojas tinham um logo que não era nem Windows, não era assim, era um logo na fachada que era próprio daquela loja, mas que não era da companhia, era a logomarca da Microsoft e então se perguntava se não era o momento certo de fazer o rebranding na marca corporativa, já que a gente teria 100 lojas, inclusive em outros países que iam ser construídos. Então, isso foi aprovado e a gente teve bastante tempo, na verdade, para fazer o inventário de todos os pontos de contato, né? A gente foi uma equipe inteira que orquestrou isso e a gente pôde pensar nos pontos de contato dentro de loja, de produto, sinalização, materiais de comunicação, agências. Então, a gente priorizou esses pontos de contato.
a gente entendeu com os stakeholders o grau de dificuldade de substituição e transição da identidade nesses pontos de contato. Estou falando mais da parte estética, tá? Criou-se um budget específico para esse período de transição, de rebranding, e eu diria que muitos investimentos foram até desacelerados e parados, esperando a nova marca, sabendo que a gente teria uma nova marca, até para não ter dois custos, para não fazer duas vezes, né? Como, sei lá, identificação e sinalização de um escritório, de um prédio, né? Um custo de real estate significativo. E a gente também trabalhou com os times de produto sobre como, quando e onde aplicar a nova marca. Isso tudo do ponto de vista estético, né? Isso foi em 2012, se não me engano, 2013, que foi quando esse processo de rebranding, na verdade, foi uma das últimas decisões do ponto de vista de branding do Steve Ballmer, que foi o CEO anterior ao Satya Nadella. Mas quando veio o Satya Nadella, eu diria que ele foi o maior Chief Brand Officer que a gente poderia desejar, porque aí ele aportou realmente toda a parte da ética, da essência, né, da alma. Ele até fala nisso, né, da alma da empresa. E aí a marca começou a realmente ter mais importância ainda, porque se uniu à ética e à estética. Inclusive, na cultura interna, ele fala muito disso em várias entrevistas, todos os keynotes que ele dá, ele começa com a missão da empresa de empoderamento. Então, enfim, essa foi um pouquinho da experiência da jornada de Microsoft. Também poderia falar muito mais, mas quero agora passar a bola para o Clayton, ou colocar o Clayton no divã e perguntar se o Itaú foi para o divã nesse último rebranding de vocês, e qual foi a motivação? Conta um pouquinho dessa jornada para você, de como foi essa jornada para vocês. Muito bem, Suzan. Acho que, se eu fosse voltar lá no início, acho que esse é um bom ponto, né? Acho que todo rebrand, a marca precisa ir para o divã. Se ela não for para o divã, o rebranding não vai ser bem sucedido, né? E não foi diferente com o Itaú, acho que foi um momento que a gente foi para o divã. Tem um contexto interessante e importante, né, da indústria financeira, que até 13, 14 anos atrás eram 4, 5 grandes players, né? E todo o movimento de tecnologia e as fintechs, elas chegaram e elas bagunçaram legal o mercado, né? Que por um lado, né, deixou os bancos muito no corner, né, por um período. Acho que esse foi o período mais tenso. Acho que, como eu tenho uma história de 14 anos indo para 15 anos no banco, eu peguei esse fervo, né? Então, aquele momento onde você olha para o banco e você fica até com um pouco de vergonha de ser essa marca, de ser uma marca quase centenária, no momento que você está vendo um monte de jovens chegando e propondo coisas novas. Eu acho que levou um período para a indústria financeira entender o papel, a importância das fintechs, que eu acho que fizeram uma movimentação e uma evolução muito significativa e tem feito um excelente trabalho, né, para proposta de valor, experiência do cliente, e eu acho que isso mexeu muito com a indústria. Passado esse momento do tipo de desconforto, de tentar entender, né, toda essa mudança do ecossistema, acho que a marca, o Itaú, começou a olhar para ele mesmo e falar assim, cara, acho que a gente precisa, apesar de ser a marca mais valiosa do Brasil, ter uma performance incrível, do ponto de vista financeiro, né? Todo trimestre a gente anuncia, né, lucros super vultuosos, e isso é muito importante, né? Um banco, então eu preciso fazer uma devolutiva de valor para os acionistas. O banco, ele olhando, mesmo com todo esse contexto muito positivo, cara, a gente olhava para a nossa marca e falava assim, cara, parece que tem uma poeirinha aqui em cima da marca do Itaú. E sem considerar que é uma marca construída pelos principais nomes do design e da publicidade do Brasil, né? Então, desde a Luiz Magalhães, Alexandre Wonder, Francis Petit, e mesmo assim você olha para a marca e você fala, acho que tem uma poeirinha. E uma pergunta que norteou, ou que esteve muito nas nossas discussões cara, se você é bem sucedido, por que você precisa mudar, né? Eu acho que essa pergunta ela vem muito forte para que a gente fizesse um movimento que não fosse estético, que tivesse conectado, né, com a estratégia, com o momento da companhia. Quando esse briefing entrou, isso tem uns 3 anos,
eu tinha um pouco de angústia de fazer um rebrand, sendo que eu olhava assim, cara, mas eu acho que a empresa não tá preparada para isso, né? E todo o processo da marca no Divan, que foram longos 22 meses, acho que fez com que a evolução da marca como companhia estivessem alinhada ao momento e ao contexto ideal para fazer uma mudança de expressão e de jeito e de postura, e ela acabou casando, né? Chegando ali no momento muito certo e muito ideal. Então, acho que juntou essas duas coisas, marca sempre no divã, entendendo aquele momento. Acho que quando a gente olha para o Itaú, né, como banco, sempre foi visto como uma marca muito inovadora, moderna, né, para o seu tempo, tecnológica, e a gente olhava para atributos, né, esses atributos de marca, e sentia eles estagnados, né, então a gente olhou para isso e falou, opa, tem uma oportunidade da gente olhar, e esse movimento ele precisa acontecer, mas ele não pode ser desassociado de uma verdade, né, porque até a gente brincava, né, porque se a gente faz um movimento estético, puramente estético, vai ser o tiozão da suquita, né, que a gente brincava aqui, né, dentro de casa, né, fazer um movimento de um banco centenário, vai ficar parecendo um banco. Não, o que lastreia essa evolução? E esse momento de marca no divã foi o momento que a gente começou a olhar para o banco internamente e ver uma agenda muito forte de transformação digital. Isso vem acontecendo no Itaú nos últimos 10 anos, muito investimento, muito tempo enterrando o cano, né? Então, assim, hoje os clientes começam a perceber mudanças significativas da experiência do Itaú, mas com canos que foram enterrados, que começaram a ser enterrados há 10 anos. Então, uma agenda de aceleração e transformação digital muito profunda, uma agenda de transformação cultural muito forte, com a bandeira do Milton Maluhy, o nosso novo CEO, não tão novo, mas que já tem 3 anos e pouco já na cadeira, então, com uma bandeira muito forte de transformação cultural, e, por fim, não menos importante, uma transformação na organização da empresa para que a proposta de valor fosse mais centrada no cliente e menos nos problemas de negócio. Então, acho que esse contexto foi o contexto que a gente viu muitas transformações, atributos de marca no momento estagnados, e a gente falou assim, cara, como que a gente ajuda as pessoas a perceberem que o Itaú, essas transformações, porque o rebrand ele não vai resolver problema nenhum de empresa nenhuma, mas o que ele pode fazer, e o que a gente acreditava e a gente apostou, é que ele poderia acelerar a percepção das transformações que o Itaú vinha vivendo. Então, esse foi o contexto de rebrand do Itaú. Cleiton, posso aproveitar e fazer uma perguntinha? Porque também, e aí eu queria que você, ao respondesse do ponto de vista do Itaú, óbvio, mas também tentando se deslocar como se você fosse uma empresa menor, né? Assim, sem tanto budget, digamos assim. A pergunta é a seguinte: como que quais evidências você colhe que o rebranding deu certo, né? Quando eu peço para você também se colocar numa cadeira de uma empresa menor, é para que a gente não fique só na resposta, fui fazer pesquisa, mensurei, né? Porque às vezes, enfim, a empresa menor ou com budget mais reduzido não tem essa disponibilidade, né? Então, eu queria um pouco aqui que a gente desse pistas para a nossa audiência que está buscando aí a clareza que o retorno, né, que o rebranding deu certo. Ana, para mim, assim, é muito simples, assim, né? Porque eu acho que se a gente tem clareza de quais são os nossos desafios, acho que, assim, ter clareza de qual que é o seu desafio. E aí esse desafio ele vai poder ser colhido, acho que num contexto Itaú, de uma forma quantitativa muito poderosa, e a gente tem um arsenal de pesquisa, de indicadores, de ferramentas que nos auxiliam aferir que o rebranding está funcionando, estamos dando tique naquilo que a gente gostaria, mas ele pode ser feito de uma forma qualitativa, né, para uma empresa que tem menor porte, eu acho que é possível, mas desde que você tenha muita clareza de qual que é o desafio que você precisa atuar. No nosso caso, as nossas ferramentas, elas listam 28 atributos de marca. A gente escolheu 4. Assim, são 4. Assim, o rebrand ele tem um papel fazer escolhas, porque se você tentar resolver todos os problemas, querer fazer uma coisa, não vai dar. Quais eram os nossos principais atributos? Então, assim, a marca no divã ajudou a gente a entender qual que era o espaço, né, de que a gente tinha para evoluir como marca, imagem, percepção, né? A gente falou lá no início, a Liana trouxe, né, muito importante, né? Não adianta você falar, você comunicar, sendo que a sua marca ela precisa ser percebida, né?
E esse é um outro rolê, e é as pessoas que vão perceber e as pessoas que vão atribuir essa mudança. Então, para mim, eu acho que é fazer essas escolhas e ter clareza. Para mim, é muito claro que no rebrand do Itaú a gente teve muita clareza de quais eram os atributos de marca que a gente queria impactar, e hoje a gente mede, a gente acompanha o sucesso a partir desses atributos. E é impressionante como a gente foi cirúrgico nessa escolha, ou nessas escolhas. Legal. Ana, eu vou responder a sua pergunta muito sucintamente, até com uma dica para a nossa audiência, que é, assim, metodologia que a gente usava na Microsoft, no Google, que é assim, e pode até ser assim um exercício que você faz no papel ou conversando com algumas pessoas, que é que percepções você quer comandar para sua marca, né? Como é que você quer ser percebido? Que atributos você quer trabalhar na sua marca? Porque você acha que elas levam essas percepções, aquilo que a gente pensa e sente sobre uma marca leva a certas atitudes, né? Eu amo essa marca, ou eu prefiro essa marca, e essas atitudes levam a comportamentos, né? Eu vou escolher essa e não essa, ou eu vou recomendar essa e não essa, e esses comportamentos também estão ligados aos seus objetivos de negócio, né? Então, essa pequena cadeia, né, de ter a clareza de percepções, atitudes, comportamentos que estão ligados aos seus objetivos, pode ser um exercício muito interessante para as pessoas fazerem e dá para construir um framework desse com muita informação e dado, mas às vezes não precisa de toda essa ciência assim para você ter uma primeira versão. Posso complementar, Suzana, que eu acho que eu trabalhei em empresas com mais investimento, empresas com pouquíssimo investimento. E assim, hoje eu tenho a sorte de poder ter a Kantar, ter uma Brain Tracker para olhar para equity de marca, etc. Mas olhando para esse ponto que a Ana trouxe, para mim não tem nada mais rico, e eu continuo, para mim, dando muita importância para isso, é o que as pessoas falam da gente. Então, o social listening, para mim, é um lugar, assim, maravilhoso para pequenas empresas, gente que está ouvindo a gente, talvez de startups ou empresas que não têm muita grana, para ouvir, cara, ouvir o seu público. Para mim, eu sou a louca de ficar lendo os comentários, que as pessoas falando da marca, mas tem ferramenta barata também para isso, obviamente. Mas eu acho que o que falam de você pode fazer o que for, você pode capturar, olhar para o equity, cara, mas aquele comentáriozinho que está ali no seu conteúdo, às vezes te dá um insight muito mais valioso do que muita coisa. Assim. Eu acho que essa é uma dica rápida, que eu sei que o nosso tempo está acabando aqui. Liana, é a frase do Jeff Bezos, né? Marca aquilo que falam de você quando você não está na sala, né? Exatamente. Ó, e tem, só ouvir esse papinho aqui, já tem um monte de gente falando da gente aí, enquanto a gente está aqui. Maravilhoso. Só para a gente começar a arrematar aqui, Cleiton e Liana, sabendo o que vocês sabem hoje, já passando por esse rebranding grande que vocês passaram recentemente, mas também pensando em todas as outras experiências que vocês já tiveram no Itaú, no Decathlon antes até, que outras decisões, outros rumos, assim, o que vocês acham que poderia ter sido diferente, ou o que vocês aprenderam para levar para um próximo rebranding das suas marcas? Posso começar? Vai, Claro. Cleiton. Assim, para mim, acho que um grande aprendizado, e para mim, dentro desse processo do rebrand do Itaú, foi um alinhamento com os stakeholders, né? Assim, a gente teve a destreza de preparar a companhia para a mudança, porque toda mudança, a única certeza que a gente tem de uma mudança é que as pessoas vão meter o pau, vai acontecer, né? Você vai ser criticado. E se dentro da companhia as pessoas não estiverem compradas deste movimento e acreditando, este é um movimento que a gente acredita, que está conectado com a nossa estratégia e faz sentido para o nosso momento da companhia. A repercussão do lançamento, ela é muito forte, principalmente em grandes marcas, né? Assim, as pessoas e as redes sociais, elas provocam essa discussão, né? Então vem uma avalanche de críticas, de comentários que começam a colocar a sua estratégia em dúvida. Obviamente, se você não tem um indicador, no caso da Tropicana, né, que você sente na hora, a chance, e aí você faz um rollback, cara, uma marca, ela precisa passar a arrebentação.
e as pessoas que estavam dentro do Itaú estavam preparadas para passar a arrebentação, e esse para mim foi o maior aprendizado, e eu poderia dar isso aqui como dica para todos os gerentes de marca, gestores de marca, que preparem os seus stakeholders internos, porque a treta vem, e eles precisam estar preparados, e a gente precisa estar forte como companhia. Esse foi o meu maior aprendizado. Achei maravilhoso. Muito bom. Concordo plenamente. Também concordo total. Acho que tem um ponto, só compartilhando rapidamente o meu aprendizado aqui, que eu acho que dentro do... Eu tô num contexto que acho que segurar um pouco a ansiedade, alinhamento de expectativa com relação ao tempo das coisas versus dinheiro que a gente tem para lançar as coisas, né? Eu brinco com o Cleiton, brinquei na mini conversa, falei, putz, banco, empresta um pouco pro varejo. A gente gostei, né? Obviamente, adoraria ter feito um show, incrível, tem tanta coisa que a gente pode fazer, mas eu acho que a gente tem que entender que com a alocação de investimento, consistência e rebranding leva tempo. Então, assim, alinhar a expectativa também dos públicos, principalmente internos, com relação a isso, é super importante dentro desse processo, alinhando tamanho de investimento, concorrência, mercado e recurso para você conseguir fazer a implantação, porque a Letícia falou na conversa e eu adorei, a implantação é que é o rolê. E depois a gente depois a gente está nesse rolê aí agora. Olha, Cleiton, Ana, Liana, maravilhosa a nossa conversa, didática, profunda, sincera, divertida. Posso falar vários atributos aqui da nossa conversa, mas eu adorei. Eu acho que a gente teve um pequeno problema técnico aqui, mas que a gente vai tentar disponibilizar a conversa inteira na nossa gravação daqui a pouco no YouTube. Mas quero só agradecer aqui o conteúdo, a generosidade, os insights e obrigada também pela Marcas com Sal por criar esse ambiente, essa conversa e me convidar para moderar de novo. Eu sempre aprendo muito, tenho certeza que a nossa audiência aprendeu muito com vocês também. Então, obrigada a todo mundo que nos assiste e bom final de semana para todo mundo.